Triste esse gráfico, né? Infelizmente, nesse mês de janeiro, eu quebrei a banca. I go to casinos is lit. The dealer just throwing me checks. Man, put 100 on the strip. Hefe just hit for the three, so we took all the profit and deal. But we came right back. We be lost in the casino trying to fight. E aí, futuros traders? Para quem não me conhece, eu me chamo Moisés Júnior, sou investidor e especulador na Bolsa de Valores. E nesse vídeo de hoje eu vim mostrar mais uma vez o meu relatório das minhas operações do mês de janeiro. Esse último mês que passou, aonde foi um mês difícil das minhas operações. Nesse mês de janeiro eu me propus a dobrar meus contratos para conseguir potencializar meus ganhos e ganhar muito mais. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal e deixarem o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a divulgar para mais pessoas que querem iniciar nesse mercado financeiro e proteger seu capital. Entender que existem esses momentos de inverno e esses momentos de que você vai ganhar muito dinheiro. Nesse mês de janeiro, eu propus dobrar a quantidade de contratos que eu opero diariamente para conseguir potencializar os meus ganhos. Então, eu normalmente operava com 2 contratos e eu comecei a partir de janeiro operar 4 contratos. Nisso era possível dobrar o valor que eu ganhava no final do mês. Por exemplo, no mês de novembro, onde foi o primeiro mês que eu trouxe aqui para vocês, eu ganhei o valor de R$ 755 de lucro no final do mês. E no mês de dezembro eu ganhei 583. Se eu tivesse feito a mesma coisa com a quantidade de contratos dobrado, eu estaria ganhando 1.510 e 1.166 respectivamente. Porém, se eu tivesse um mês ruim, eu também poderia perder o dobro. Mas como essa estratégia que eu trouxe para vocês, eu já estava tendo ela positiva nos últimos 6 meses. Eu ganhei no mês de junho, eu ganhei no mês de agosto, eu ganhei no mês de setembro, no mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro. E eu pensei, no mês de janeiro, ela vai dar certo. Como minha conta já estava chegando nos 2.339, quase R$ 2.500, eu decidi dobrar os contratos para conseguir ter um resultado melhor e mostrar para vocês um resultado ainda maior. Mas infelizmente, nesse mês de janeiro, eu acabei cometendo alguns erros. Cometi um erro numa semana, que com esse único erro foi suficiente para mim estragar todo o meu mês de janeiro e eu acabar negativo. Um dia que eu saí da minha estratégia, que eu saí do meu operacional, estragou totalmente a minha semana, onde eu tive meus maiores prejuízos, o que acabou deixando meu mês negativo. Mas isso não é problema algum. Mas como eu já tinha uma sequência vencedora nos últimos meses, perder um mês não me irá desbalancear em nada a minha carteira. Eu também não sigo apenas com uma estratégia. Eu sigo com 4 estratégias todos os meses. Então, normalmente, quando 3 dão errados e uma dá certa, normalmente ela tende ou a zerar ou perder muito pouco. Mas quando 2 delas dão errada e 2 dão certo, eu acabo ainda saindo positivo. Foi o que aconteceu nesse último mês. 2 das minhas estratégias acabaram perdendo dinheiro. Uma da minha estratégia é o que eu mostro para vocês, que eu comecei com R$1.000 e estou crescendo ela mensalmente. E as outras 3 estratégias são as minhas contas pessoais, onde eu lido com elas todos os dias juntamente com essa. Então, 2 das minhas estratégias saíram negativas e 2 das minhas estratégias saíram positivas. Uma dessas que eu negativas foi essa que eu vou mostrar para vocês. Que por causa de um erro que eu cometi, não foi pela estratégia, porque se eu tivesse seguido à risca essa estratégia, nos últimos 6 meses, ela ia ter saído positiva em janeiro também. E ia ter ficado 7 meses consecutivos no win. Então, eu acredito que essa estratégia é muito boa, então eu vou seguir com ela nos mesmos parâmetros. Eu tive que fazer uma pequena modificada, obviamente, nesse mês de janeiro, onde eu dobrei meus contratos, eu tive que modificar o tamanho do meu loss. Eu estava perdendo muito, tive que começar a reajustar, porque eu percebi que eu não podia perder tanto. Como já era um mês ruim, como já era um mês que eu já estava perdendo, então eu decidi reajustar e perder menos. Outra coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês, a maioria das pessoas que entram na Bolsa de Valores, elas entram num período muito bom da Bolsa, onde elas ganham 1, 2 meses seguidos, e no terceiro mês, elas dobram os contratos muito cedo e acabam quebrando. Se alguém tivesse entrado com o meu operacional e feito o que eu fiz, primeiro mês deu muito bom, segundo mês deu bom também, no terceiro eu vou dobrar os contratos para ganhar mais, e acabou o quê? Perdendo. E eu acabei comendo esses 2 meses de lucro. Muitas pessoas acontecem isso, ou também muitas pessoas acontecem que começa um mês perde, começa outro mês perde e não opera mais, por medo de perder no terceiro mês, que o terceiro mês ia dar bom. Isso eu chamo nas minhas operações, nas minhas estratégias de inverno. Acontece um inverno das estratégias, que vai passar por um período negativo. Às vezes elas acabam ficar 2, 3 meses seguidos no negativo. Mas aí que tá, se você tem um gerenciamento bom de risco, você consegue minimizar suas perdas, para quando vir os meses bons, você tirar muito mais lucro. E outra coisa,
eu não utilizo uma estratégia só. Como eu falei para vocês, eu utilizo 4 estratégias. Então, às vezes os meses de inverno não coincidem com as mesmas estratégias. Então, às vezes eu passo 3 meses ruim numa, a outra está numa sequência muito ótima. Na outra, uma mediana, e numa eu estou controlando os prejuízos. Isso acaba com um balanceamento nas minhas estratégias, onde no final de um mês, no final de um período, com um ano inteiro, um período, eu acabo saindo sempre positivo. Agora eu vou chamar vocês aqui para vocês verem todas as minhas operações dia a dia e eu vou mostrar exatamente aonde eu errei no mês. Vem comigo, galera! Então, galera, aqui está o resumo das minhas operações realizadas no mês de janeiro. Como eu fiquei positivo nos últimos 2 meses, eu tenho um somatório de R$ 1.339 de lucro. Então eu comecei o mês de janeiro com R$ 2.339. No primeiro dia de operações, eu comecei ganhando no dia 3, numa segunda-feira, eu comecei ganhando R$ 312 e meu novo saldo foi para R$ 2.651. No dia 4, infelizmente, eu perdi R$ 512. Como eu estou operando com o dobro de contrato, eu também estou perdendo o dobro de valor. Então, o meu loss máximo desse mês seria R$ 512. Nos meses passados, o meu loss máximo era de R$ 256. Perdendo, então, R$ 512 no dia 4, o meu novo saldo foi de R$ 2.139. No dia 5, eu consegui recuperar ganhando R$ 540. Já consegui pagar o dia anterior e meu novo saldo foi em R$ 2.679. No dia 6, infelizmente, eu perdi novamente R$ 400, consegui salvar um pouquinho para não dar o stop máximo. E na sexta-feira, dia 7, eu ganhei R$ 208, terminando a semana com 2.279. No dia 10, segunda-feira, a segunda semana, eu perdi 383, o meu saldo foi para 2.104. Preste bem atenção nessa semana, porque foi por causa dessa semana que eu fiquei negativo no mês. Na terça-feira eu perdi novamente, chegando no meu limite de loss, perdendo R$ 512. Meu novo saldo foi em 1.592. Na quarta-feira, dia 12, eu perdi novamente, perdendo mais R$ 332. Na quinta-feira eu perdi mais uma vez, perdendo mais R$ 296. O meu saldo agora foi 964. Foi menos de quando eu comecei lá em novembro. Nesse dia, então, eu resolvi não operar no dia 14, por eu já ter uma sequência de derrota nessa semana e já estar estopando o valor semanal de loss. Então, no dia 14 eu não fiz nenhuma operação e não operei. Na próxima semana, eu iniciei novamente as operações. No dia 17, consegui recuperar R$ 118. No dia 18 eu consegui recuperar, no dia 19 mais uma vez consegui sair no win. Infelizmente no dia 20 eu acabei tendo meu stop máximo de R$ 512. No dia 21 consegui recuperar um pouquinho de R$ 158. Na minha última semana já comecei a segunda-feira tendo stop máximo, perdendo mais R$ 512, novamente chegando abaixo dos R$ 1.000. No dia 25 e dia 27 eu fui vitorioso, consegui recuperar um pouco do meu saldo. Nos últimos 2 dias do mês, que foi dia 28 e dia 31, eu acabei perdendo e meu saldo final foi de 1.058, totalizando um saldo negativo no mês de 1.280. Infelizmente esse mês não foi bom, eu acabei tendo que reajustar minhas operações e acabei ficando negativo. Mas ainda estou com um lucro de 5,8% desde o valor inicial quando eu comecei, então meu valor é de 1.058. Aqui eu tenho um comparativo dos meses, do mês de novembro, mês de dezembro e mês de janeiro. Nos meses de novembro e dezembro, operando com 2 contratos, eu tive 755 de lucro e dezembro 584. E infelizmente no mês de janeiro, onde eu resolvi dobrar os contratos, eu perdi 1.280. Se for considerar que eu tivesse operado com a mesma quantidade de contratos, eu teria perdido apenas quase R$ 700, mas como eu dobrei, eu vou perder o dobro. A minha assertividade nesse mês foi de 50%, foi 20 dias de operações, 10 dias vencedores e 10 dias perdedores. Foi um erro também esse mês, eu não consegui, quando ganhar, tirar mais do que quando perder. Esse mês eu tive uns stops máximos em vários dias e não foi o correto de operar. Aqui está a semana que levou o meu mês ficar negativo. A semana do dia 10 ao dia 14. O erro começou no dia 10, onde eu me equivoquei na operação e em vez de continuar nela, eu quis mudar o lado e tomar esse loss de 383. Não fui até 512 porque eu sabia que eu já tinha feito algo errado nesse dia. Nesse dia, se eu tivesse seguido o meu operacional, a minha estratégia, eu teria saído com um gain R$ 540, que era a minha meta gain dessa semana. Como eu não obedeci minha estratégia, eu acabei perdendo 383. No dia 11, 12 e 13, eu teria perdido. Minha estratégia não tinha funcionado nesses dias. Mas se eu não tivesse errado no dia 10, eu teria operado no dia 14. E dia 14 foi mais um dia que eu teria batido minha meta gain. Minha meta gain seria o valor máximo que eu estava esperando ganhar no dia ou na semana. Aqui está minha semana como ela devia ter acontecido. No dia 10, tendo R$ 540 de lucro, já chegando no saldo de 3.000, perdendo esses 3 dias seguidos, mas na sexta-feira mais uma vez terminando positivo, ganhando mais R$ 540. Então nessa semana o meu saldo negativo seria de apenas R$ 60. E não ter perdido mais os 300 e não ter ganhado mais esses R$ 1.000 aqui que acabei deixando na mesa. Por causa de um erro que eu cometi na segunda-feira, acabou prejudicando toda a minha semana e meu mês. Então eu acabei ficando negativo
por causa de um erro que eu cometi na segunda-feira, dia 10. Esse aqui seria o mês ideal, onde no dia 10 ao dia 14 eu teria tido 2 dias vitoriosos, onde o meu saldo no final do mês eu não ficaria tão negativo. Na verdade, a minha estratégia ficaria positiva. Eu ia terminar o mês, se não tivesse tirado naquela semana, com 2.521, ainda tendo um lucro de 128. Então, como vocês podem ver, a minha estratégia funcionou. Apenas foi pelo meu lado emocional que eu acabei errando e deixando o meu mês negativo. Aqui está meu relatório de performance, como vocês podem ver, era na conta real. E meu prejuízo foi de 1.280. Cheguei a ter um prejuízo um pouco maior, mas depois recuperei e terminei o mês com um prejuízo de 1.280. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse meu mês, onde eu fiquei negativo. Como vocês viram, foi um erro meu. A estratégia deu certo, se tivesse seguido a estratégia teria saído com um pequeno lucro, mas como a gente é humano, a gente acaba perdendo. Como nesse mês eu acabei perdendo, não consegui sair com lucro. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se inscrevam aqui nesse canal, que muitos conteúdos virão e todo mês eu vou fazer um relatório das minhas operações dessa estratégia. Então siga se você quer acompanhar essa jornada de trader e acompanhe que tem muito aprendizado ainda por vir. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like. E comentar se alguma dúvida surgiu ao longo desse vídeo. Valeu, galera!